bom também poder estar de volta e ver nossos queridos irmãos aqui, a nossa família. Realmente nós sentimos muita falta, né? De estarmos juntos e é muito bom poder termos uma comunhão com Deus verdadeira, como discípulos de Jesus, comprometidos com a causa, né? Porque se nós somos comprometidos com a causa de Jesus, somos comprometidos também um com o outro, para ajudarmos uns aos outros a chegarmos nos céus, amém? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, e hoje é um dia também especial, porque hoje é o dia dos pais, né? Como foi falado aqui, queria que os pais pudessem ficar de pé, por favor. Todos os pais, uma salva de palmas para os pais, amém? Bom, podem sentar. Então, feliz Dia dos Pais para todos vocês. E também queria falar um pouquinho sobre a conferência, né? Como foi uma conferência impactante para mim, para Maria José, todo o nosso coração. Nós pudemos pegar alguns pontos bem específicos da conferência, né? Como, por exemplo, pegamos o espírito de unidade da igreja. Isso é muito bom, nós estarmos juntos como toda igreja, né? E pegarmos o espírito de união da igreja. Ver o quanto, como foi falado, o quanto nós fazemos parte do reino de Deus, e por fazermos parte do reino de Deus, temos algo muito precioso, amém? Que é nós termos o espírito de unidade, que é proporcionado pelo próprio Espírito de Deus, né? Então, eu me senti muito animado ao ver o reino de Deus, ver mais ou menos mais de 1.600 pessoas reunidas no culto de domingo. Isso foi incrível, amém? Também pegar muita inspiração com os irmãos. Nós pudemos ter vários tempos, vários convívios com irmãos, tivemos tempos de discipulado mesmo, né? Tivemos junto com o Luke Speckman, eles lideram a região dos jovens lá, né? Os jovens da igreja, e pude pegar alguns conselhos bem específicos para os jovens, amém? Eles têm feito coisas incríveis lá com os jovens. Também tivemos, Maria José e eu, tivemos com Blaise Felba. Ele liderou algumas igrejas na África, né? No nosso antigo movimento. E ele liderou a igreja de Costa do Marfim, que chegou a ter mais ou menos 2.000 discípulos, né? Na capital, em Abidjan, né? E foi incrível podermos pegar também alguns conselhos para com os remanescentes da igreja, né? Os cristãos remanescentes que têm mais experiência na igreja, né? Que foram batizados alguns aninhos atrás, né? Algum tempo atrás, como eu, há mais ou menos 21 anos atrás, né? E também tivemos com Matt e Helen Sullivan, né? Eles lideram a igreja de Orlando. Eles estão se mudando para Miami, amém? E vão começar a igreja lá em Miami, também isso é incrível. Pedimos também alguns conselhos de algumas situações específicas, e também pudemos falar pedimos alguns conselhos pessoais, né? Em relação a algumas questões pessoais que nós temos. Os casados têm sempre questões pessoais para resolver, né? E foi muito legal também. E também pegarmos um ânimo, porque é uma igreja que tem crescido bastante também na Flórida, né? Ou seja, pudemos pegar muitas coisas. Foi tanto alimento espiritual. Sabe quando você come bastante e você fica meio bobo assim, tanto que você come? Então, assim que eu me senti meio bobo assim, sabe? Ainda está digerindo algumas coisas espiritualmente falando. E à medida que essas coisas vão digerindo, a gente vai se alimentando, vai absorvendo, né, os nutrientes para poder passar para toda a igreja, bem? E eu podia hoje fazer uma pregação sobre a conferência, mas uma aula da conferência, mas eu prefiro deixar para quando o Raul e Linda chegarem, amém? E hoje, como é Dia dos Pais, o tema da pregação é: quem é o seu pai? Quem é o seu pai hoje? Nós podemos ter o nosso pai biológico, o meu pai biológico, o seu Aquiles, né? Seu Aquiles Desier, o nome do meu pai. Mas a Bíblia também fala de um pai espiritual. Na verdade, a Bíblia fala de dois pais espirituais. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 8, versículo 31. Amém. Vamos lá. João 8, 31. Em diante. Quem é o seu pai? Disse Jesus
aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Quem seria esse pai? Protestaram eles: nós somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Uau! É uma escritura muito forte. Talvez muito forte para ser usada no Dia dos Pais, né? Mas é muito claro. Nosso pai biológico é aquele que nos gerou na carne. Você não pôde escolhê-lo. Você simplesmente nasceu. Você não nasceu: eu queria ser filho do fulano, eu queria ser filho do Silvio Santos, né? Ele só tem filhas, eu queria talvez um filho homem, né? Podia ser herdeiro de tudo, né? Não, você não pôde escolher. Você nasceu do seu pai. Amém. Você não pôde escolher qual estado iria nascer, qual país, né? Qual nome. Você não pôde escolher seu nome, né? Se bem que aqueles que têm um nome muito estranhos, depois podem mudar, né? Juridicamente falando, né? Mas, normalmente, você não escolhe essas coisas. Mas, de acordo com Jesus, nós podemos escolher o pai espiritual. E, de acordo com Jesus, podemos ter um de dois pais espirituais. Ou podemos ter um pai que é Deus, ou podemos ter um outro pai, que é o diabo. E sabe, aquele costume que nós temos ao dizer: olha, dá um pedacinho desse lanche aí, também sou filho de Deus, né? Não é o que vocês estão comendo aqui na frente? Não, para mim, eu sou filho de Deus. Ou você está com aquele elevador cheio, né? Precisa descer ou precisa subir, dá um espacinho para mim aí, também sou filho de Deus, né? Tipo assim, reivindicando o seu direito de ser filho de Deus. Então esse linguajar, esse costume de dizer isso, segundo a Bíblia, pode estar errado. Porque talvez alguns, até que estejam aqui, não são filhos de Deus. Mas essa é uma conclusão que você precisa ter à luz da palavra de Deus.
Porque segundo Jesus, uns são filhos de Deus, outros não são filhos de Deus. Então, quem são aqueles que não são filhos de Deus? Então temos 3 pontos. Os que não são filhos de Deus, eu já vou falar os 3 pontos agora, tá bom? Aqueles que escutam a verdade, mas não a praticam. Segundo Jesus, nesse contexto, a partir do versículo 31 e 32, que era a condição daquelas pessoas, eram judeus que criam em Jesus, que haviam crido em Jesus, mas não permaneciam na palavra dele, ou seja, por não permanecerem na palavra, eles não eram discípulos, e por não serem discípulos, não conheciam a verdade, e por conta disso não eram salvos. Então, segundo Jesus Cristo, não são filhos de Deus aqueles que escutam a verdade, aqueles que acreditam na existência de Jesus, aqueles que acreditam em Deus, mas não permanecem na sua palavra. Ponto número 2. Quem são aqueles que não são filhos de Deus? São aqueles que também dão sempre desculpas de que não entendem, porque a linguagem de Deus não é clara para eles. De acordo com o versículo 43. Está muito claro aqui. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Então, aqueles que escutam verdades, mas a linguagem não é muito clara para essas pessoas, também essa é uma característica de que essas pessoas não são filhas de Deus. Qual outra característica que nós podemos pegar também aqui nesse texto para dizer que uma pessoa não é filha de Deus? Eu sei que muitos agora estão tristes aqui, né, com a cara meio séria, porque é um assunto realmente sério, né? Mas eu quero fazer uma pregação inspiradora hoje, amém? Mas normalmente a inspiração nós colocamos no final, tá bom? Então, primeiro é importante nós nos entristecermos um pouquinho aqui, tá? A terceira característica de uma pessoa que não é filha de Deus, eu sei que há algumas aqui, mas eu peguei 3, tá bom? Pessoas que não conseguem compreender porque não pertencem a Deus. E não pertencem a Deus, não é porque Deus não quer simplesmente que elas não pertençam. Eu sei que a vontade suprema é de Deus, mas também não pertencem a Deus porque elas fecharam deliberadamente os seus corações, por iniciativa própria. Está aqui no versículo 47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Ou seja, pessoas que fecham seus ouvidos para não escutarem a perfeita vontade de Deus para suas vidas. Bom, esses são os 3 pontos da pregação, mas a pregação não acabou ainda, tá bom? Agora vamos explicar melhor esses 3 pontos. Quando a verdade de Jesus foi dita, ainda que para aqueles que acreditavam nele, causou uma polêmica muito grande. Eles começaram no seu íntimo a querer matar Jesus. Na linguagem popular, Jesus queimou o filme porque falou a verdade. Assim era o hábito de Jesus Cristo. Ele falava a verdade, ou pessoas admiravam a ele, ou pessoas queriam matá-lo. Sempre dividia as águas. E normalmente as pessoas que queriam matá-lo eram pessoas que já professavam a religião. A religião da época era a religião dos judeus. E mesmo dentro dos judeus haviam facções. Os saduceus, fariseus, etc. Essênios, existiam facções entre os judeus. Ou seja, não é tão diferente como nos dias de hoje, porque ainda que fossem judeus, ainda que acreditassem num só Deus, eles se dividiam em facções. Hoje em dia é a mesma coisa, muitos lugares professam Jesus Cristo, falam no nome de Deus, porém, muitas vezes entram em atrito em pequenos detalhes doutrinários uns com os outros, né? Então não há muita diferença assim da época para os dias de hoje, mesmo porque o coração do ser humano sempre é o mesmo. A diferença que existia era em relação a costumes, né? Por viverem numa época diferente, numa cultura diferente, tinham costumes diferentes, uma alimentação diferente, uma forma de se vestir diferente. Mas a Bíblia, ela não foi escrita para tratar dos costumes dos seres humanos. A Bíblia foi escrita para tratar dos corações, amém? E o coração do ser humano sempre foi o mesmo no mundo. Existia homicídio, existe homicídio hoje.
Existia inveja, existe inveja hoje. Egoísmo, existe egoísmo hoje. Imoralidade sexual, homossexualismo, existia antigamente? Sim, existia. E ainda existe hoje. Ou seja, a Bíblia foi escrita para lidar com o coração. E o que acontecia justamente era isso. Ele falava a verdade e, normalmente, o grupo que pertencia, o grupo de religiosos, normalmente queria acabar com Jesus, matar Jesus. Mas Jesus, a sua preocupação principal não era agregar multidões. Amém? A sua preocupação principal, no bom sentido da preocupação, era fazer seguidores. Fazer com que pessoas pudessem conhecer a Deus, observando a vida dele. Amém? Então, se eu me comprometer como discípulo de Jesus, a ser igual a Jesus com todo o meu coração, eu também vou estar com todo o meu coração me comprometendo a ser igual a Deus. Mas não é um ser igual a Deus que traz orgulho para cada um de nós. Ou quero ser igual a Deus. Não é nesse sentido. Mas ser igual a Deus em humildade. Ser igual a Deus em justiça. Ser igual a Deus em pureza. Então essas são as características que uma pessoa precisa absorver para poder ser igual a Deus. E tudo isso está concentrado em quem? Em Jesus Cristo. Amém? Então Jesus é a figura palpável de como podemos imitar e como podemos ser para podermos agradar ao nosso Deus. E por isso nós temos um grupo comprometido aqui, amém? Amém. Nós não dizemos que somos um grupo comprometido para nos gabarmos, mas um grupo comprometido, discípulos comprometidos com Jesus Cristo, para que possamos, com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, com todas as nossas forças, amar a Deus verdadeiramente por meio de Jesus. Amém. Então, quando eu penso em pessoas comprometidas, normalmente eu penso em algumas pessoas. Normalmente, quando a gente vai para uma conferência em outro país, os discípulos que ficam aqui ficam esperando alguns chegarem e poderem compartilhar com alegria de como foi essa conferência, não é verdade? Mas sabia que nós lá, quando saímos e quando vamos para a conferência, nós também ficamos com uma expectativa. Como está o grupo lá em São Paulo? Como está o ânimo da igreja lá em São Paulo? Porque o Espírito é o mesmo, amém? Não é porque nós estamos numa conferência que o Espírito de Deus vai agir de forma diferente lá e aqui no Brasil. Não. Mas também ficamos dessa expectativa. E eu fiquei muito animado na conferência quando recebi uma mensagem do Djalma, amém? Dizendo, olha, Renato, eu fui lá para a USP Leste e compartilhei minha fé com as pessoas, e as pessoas conhecem o Joy lá na USP Leste. Muitas pessoas conhecem o Joy, que foi um missionário, né, que esteve aqui no Brasil e quer muito voltar para o Brasil. Né? Não sei por que ele quer voltar para o Brasil. Mas... talvez tenha algum motivo principal aqui, né? Não, mas segundo ele quer evangelizar o Brasil, amém? Quero acreditar nisso. Mas, e muitas pessoas conhecem o Joey lá na USP, aquele americano doido que quer estudar a Bíblia com as pessoas. Eu fiquei muito animado com isso. Ou seja, essa é uma prova de que estamos empenhados em evangelizar em nossa geração esse mundo, amém? Estamos empenhados nisso. E quando eu penso numa pessoa comprometida, e por que ser comprometido? Ser comprometido, na verdade, como a luta ela é muito espiritual, nós precisamos ser comprometidos porque os demônios são comprometidos. E como a luta é espiritual, nós não lutamos contra seres humanos, mas lutamos contra autoridades do mundo espiritual, autoridades do mal, que vivem em regiões celestiais. Está lá em Efésios 6. Então os demônios são comprometidos para destruírem o reino de Deus. E se nós não formos comprometidos pela causa de Deus, seremos derrotados, né? Então, por isso que nós precisamos ser comprometidos. Quando eu penso em pessoas comprometidas, eu também penso no outro irmão incrível aqui, o Caio. Eu tive o privilégio, eu e minha esposa, de voltarmos no mesmo avião que ele. Ainda que sentamos em lugares diferentes, né? Sentamos em lugares diferentes, pudemos ter algum convívio na sala de embarque, né? E mesmo lá nos Estados Unidos, oramos juntos, saímos, andamos, né? Foi muito bom. É impossível você ficar do lado do Caio por 10 minutos sem ele relacionar algum fato à Bíblia. É impossível.
Ele vai falar de alguma situação que está acontecendo, alguma situação que ele viu naquele momento e vai usar uma escritura para embasar aquele fato na palavra de Deus. Ou seja, um homem comprometido com a palavra de Deus, que enxerga o mundo espiritual, amém? Isso também é uma característica de uma pessoa comprometida, amém? Uma pessoa que consegue enxergar espiritualmente as coisas. Isso é incrível, né? E por que falamos tanto de pessoas assim? Por que nós estamos falando e falando com todo carinho de Raul e Linda, né? De Caio, de Djaldo, de outros tantos aqui? Porque a Bíblia nos ensina a honrar homens espirituais. Honrem homens como este, Paulo fala. No livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 16, tem uma lista enorme de nomes lá. E os nomes meio estranhos, né? Não sei, talvez seja uma grande sugestão para o Tiago e para a Mara colocar no seu filho, talvez Epafrodito, né? Agora que sabe que vai ser menino, né? Quem sabe vocês podem deixar o Gustavo de lado e... Aristóbulo, talvez, né? Não sei, mas existem nomes, ou seja, a Bíblia nos ensina a honrarmos homens espirituais e falarmos sim de nomes, de pessoas, para nos inspirarmos, amém? Com Deus. Não é para colocarmos homens na frente de Deus, mas nos inspirarmos, porque Jesus está presente em cada um de nós que tomaram a decisão de serem comprometidas com Deus e de se arrependerem dos seus pecados. Amém. Mas para ser comprometido também é necessário sermos humildes à verdade de Jesus. Humildes. Por isso que o ser humano junta para si falsos mestres que não falam a verdade muitas vezes, que tratam as feridas do povo de uma forma displicente, que não tratam as feridas do povo como devem ser tratadas, porque a verdade muitas vezes dói, e por doer, por medo de perder membros, ou porque o intuito simplesmente é agregar multidões e não fazer discípulos, pessoas, infelizmente, do mundo religioso, deixam de falar a verdade. Imagina só, estamos aqui em pleno Dia dos Pais e estamos falando uma verdade que dói. A verdade de que talvez você não seja filho de Deus. Uau! Isso é forte. Eu falei isso para minha esposa, ela disse: Renato, você tem certeza que eu falei isso no Dia dos Pais? Eu falei: Entrega, Renato. Vou! Vou falar. Porque é necessário, porque precisamos entender que a verdade, ainda que cure, ela também dói. Mas ela dói para o nosso bem. Ela dói para que nós possamos nos arrepender, né? Então nós estamos aqui hoje para escutarmos a verdade, mesmo que ela doa em cada um de nós. Porque se a Bíblia fala, nós temos que reconhecer, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Alguns judeus, aqueles judeus especificamente, eles se escondiam atrás de mentiras, porque a verdade ela traz luz para mudar o caráter. Então é muito mais fácil nos escondermos de trás de mentiras religiosas, para que o nosso caráter não seja exposto. Sabe uma coisa interessante? Pessoas que não querem mudar o seu caráter e amoldar o seu caráter a Jesus são muito resistentes nos estudos bíblicos. Você estuda a Bíblia com as pessoas, mas se a pessoa está vulnerável a querer mudar o caráter, ela vai continuar os estudos. Agora, se ela não quer mudar o caráter, ela vai arrumar alguma desculpa, porque ela não quer mudar o seu caráter e para não continuar os estudos bíblicos. Ou você nem precisa ser um estudo bíblico, às vezes isso acontece também no discipulado. A pessoa que quer mudar e que vê algum erro na sua vida e fala assim: uau, eu preciso mudar isso, porque é necessário humildade para poder se submeter à verdade de Jesus, é necessário muita humildade. Normalmente a pessoa que não quer mudar de caráter, muitas vezes ficam críticas até com coisinhas tão pequenas. Eu já vi pessoas críticas com coisas tão bobas. Eu lembro uma vez, estava eu e Maria José lá em Belo Horizonte, né? E quando nós estávamos aí, faz uns anos atrás aí, e eu lembro de uma pessoa que foi batizada, de um rapaz que foi batizado na universidade, na UFMG, e que foi batizado, mas na verdade ele escondeu alguns pecados.
alguns pecados ele não quis falar. E na verdade, quando nós estudamos a Bíblia com as pessoas e as pessoas são batizadas, muitas vezes algumas pessoas são batizadas aos nossos olhos, mas não são batizadas por Deus, porque esconderam pecados. E por esconder pecado, ele continuou na igreja 1, 2, 3 semanas, até que, num domingo de Páscoa, quando nós demos chocolates para as crianças, ele virou um bicho. Onde já se viu dar chocolate na Páscoa? A Páscoa tem um sentido muito maior do que esse. A Páscoa significa libertação, a passagem da escravidão. E ficou muito, mas muito mal, muito crítico, porque demos chocolates para as crianças na Páscoa. Mas qual era o problema? O problema era a Páscoa, o problema era o chocolate, não, porque ele estava escondendo pecados durante muito tempo. Ele escondeu pecados para ser batizado. Depois tudo isso veio à tona. O que nós sussurramos nos ouvidos transparece e sobe para os telhados, é o que Jesus fala. E foi o que aconteceu. Então, normalmente isso acontece quando pessoas ficam críticas, mas é uma crítica assim, porque enxerga pessoas, sabe? Porque está enxergando indivíduos, está vendo fulano, está vendo Beltrano, está vendo... E fica mal, e por causa disso não quer vir para o culto, e por causa disso não quer saber. Alguma coisa errada está ali com o coração dela em relação ao pecado. Porque se eu enxergo alguma coisa errada, por exemplo, no vinho, né? Esse rapaz bonito, simpático que está aqui, com o cabelo cortado agora, né? Ele cortou o cabelo para ficar mais bonito, né? Então, e se eu vejo alguma coisa nele, eu vou conversar com ele. Eu vou tentar ajudar. Se eu vejo alguma coisa na igreja, olha, Renato, eu acho que poderia ser diferente aquilo outro, porque eu vou humildemente tentar conversar para poder ver se a coisa se resolve, né? Agora, quando eu vejo uma coisa em alguém e fico mal, e não quero mais saber de nada, e eu vejo uma coisa na igreja e falo, não devia ser assim, tinha que ser assado, e começo a ficar mal, e começo a debater, e começo a falar, é porque, opa, tem alguma coisa errada. Eu estou criando alguma defesa para que ninguém entre no meu coração. Eu estou criando alguma situação para que ninguém lide com o meu caráter. Então, pessoas defensivas, quando ficam críticas, a crítica é como se fosse uma defesa para que ninguém entre no seu caráter. Assim estavam os judeus aqui. Eles estavam defensivos com Jesus. Nós não somos filhos ilegítimos. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus, com tanta sabedoria, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Uau! Ele não foi o pai da fé? Quem falou que foi o pai da fé? O João. Foi o João? Ele foi o pai da fé. Então, opa, se alguma coisa de errada está comigo, se alguma coisa de errada está aqui, o problema sou eu. Não é assim que eles enxergavam. O problema sempre estava no externo e não no interno. Nós temos que entender que a maioria dos problemas que nós temos na vida estão aqui dentro, não estão ao nosso redor. Porque situações acontecem ao nosso redor, porque Deus permite, Deus é soberano, Deus permite para que o que está interno mude. Então Deus não permite que situações externas aconteçam a você, simplesmente porque Deus quer te atazanar. Porque Deus fica lá. Eu não acredito nesse Deus. Então muitas pessoas se revoltam com as coisas que acontecem nas suas vidas. Na verdade estão se revoltando contra Deus, contra a soberania de Deus. Porque tudo que acontece, cada uma das coisas que acontecem ao nosso redor, é para que nós possamos mudar o nosso caráter. Porque você não é santo o suficiente para que nada aconteça com você na vida. Você não é o supra-sumo da espiritualidade, né? O cara que está acima, né? Para que você seja intacto, né? Imaculado aqui na terra, né? Ou a Imaculada, ou a Maria Imaculada aqui na terra. Não. Você
precisa de situações externas que acontecem com você, provações, porque algo dentro de você precisa ser mudado. Mas esses judeus não acreditavam nisso. Eles nem sequer pertenciam a Deus, ainda que acreditassem em Jesus Cristo, né? Então, as palavras de Jesus servem para mudar a nossa conduta. Por isso que há tanta resistência de pessoas a seguirem Jesus. E não tanta resistência de pessoas a serem adeptas de algum tipo de religiosidade. Adultério, namoro impuro, drogas, materialismo, bebedeiras, etc, etc. Às vezes orgulho, às vezes não sempre orgulho. Porque ninguém aqui pode dizer que não é orgulhoso. Eu lembro do exemplo do Raul. O Raul deu uma vez aqui. Lembra do colar? Sim. Né? O orgulhoso tem um colar, que para ele é invisível, mas todo mundo enxerga, né? Todo mundo vê. Uma coisa errada está aí, né? É por isso que muitas pessoas preferem a mentira das falsas religiões, e é bíblico que a maioria prefere o caminho ou a porta larga, onde a maioria anda, né? Então, assim estavam os judeus aqui nessa escritura. Mas, uma coisa interessante, indo lá para Mateus 9, versículo 9. Mateus 9, versículo 9. Qual o tipo de coração que agrada a Deus? Amém? Vamos ler duas escrituras rapidinho. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Simples assim. Estando Jesus em casa, olha que interessante, foram comer com ele os seus... Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Qual que era a preocupação dos fariseus aqui? Qual que era a preocupação deles? A imagem. A imagem que Jesus passava não era uma imagem digna de um religioso da época. Jesus levou para casa publicanos e pecadores. Versículo 12. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Jesus veio para aqueles que se consideram pecadores. Amém? Para aqueles que clamam pelo seu socorro, para os que percebem que são doentes. João capítulo 9, versículo 35. Por que a mensagem não era clara para os judeus? Porque eles não se consideravam pecadores. Talvez se consideravam formalmente pecadores, porque afinal de contas, todo mundo é imperfeito, não é isso? E quando a gente conversa com algumas pessoas que falam que todos nós somos pecadores, todo mundo é imperfeito, ninguém aqui é perfeito, e se justificam por trás disso, mas no fundo, muitos se consideram bons e não doentes. No versículo 9 de João, no capítulo 9, versículo 35, capítulo 9, 35, fala sobre a cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Sabe que a mesma coisa aconteceu com aqueles judeus? Jesus estava falando da sua autoridade e das suas palavras. Só que os judeus fecharam o seu coração por acharem que já tinham a verdade suficiente capaz de salvá-los, mas na verdade não tinham. Só que nesse caso, versículo 38, então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou.
Talvez se tivesse alguns judeus, lá em João 8, que além de crer também o adorassem, talvez o coração deles estaria mais propenso a escutar a verdade, não é verdade? Versículo 39, disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Uau! Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Essa é a resposta para aquele segundo ponto, que é pessoas que não são filhas de Deus porque dão desculpas, que não entendem a linguagem da Bíblia, porque a linguagem da Bíblia não é tão clara para elas. Na verdade, não entendem a linguagem da Bíblia porque a linguagem da Bíblia é uma só: é arrependimento. Amém? É arrependimento. Muitos não conseguem se aproximar verdadeiramente de Jesus, que é a verdade, porque estão cegos pelo orgulho que leva a pessoa não se arrepender. O orgulho, ele cega, ele impede cada um de nós de vermos a justiça de Deus, a bondade de Deus. Faz com que nós nos achemos pessoas boas. E, já que somos bons, da boca para fora falamos que precisamos de Jesus, mas internamente, algumas vezes até no subconsciente, são autossuficientes. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha que interessante. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus não veio para pessoas que não se enxergam interiormente pecadores. Eu não estou dizendo aquele jargão que as pessoas falam: ah, todo mundo é imperfeito, ah, todo mundo é pecador, e se sente bem porque estão pensando em todo mundo. Estão pensando que a humanidade toda é pecadora, então sou apenas mais uma ovelhinha no meio de tantos outros. Ovelhinha negra, mas ovelhinha. No meio de tantas pessoas. Mas no fundo, se considera uma pessoa boa. Olha, Deus é muito bondoso. Mas alguns não desfrutam da sua bondade porque ainda estão no alto dos seus cavalos do orgulho. E precisamos descer do cavalo, senão vamos cair do cavalo. Precisamos entender o quanto nós precisamos de Deus, porque esse sim consegue se aproximar de Deus. Então, o Deus dessa era cegou os descrentes. E o que cega é muito claro, a Bíblia também deixa muito claro, é o orgulho. O orgulho cega as pessoas a enxergarem a verdade de Deus. Então nós precisamos nos submeter a Jesus de uma forma comprometida. E o comprometimento não é só manifesto por meio de trabalho. Também. O trabalho é resultado, para falar a verdade. O comprometimento que nós temos é em sermos abertos e maleáveis a Jesus. Por exemplo, olha, nós vamos evangelizar o Brasil, amém? Amém! Amém. Então nós temos aqui Cícero e Dilma, o Ceará espera por vocês. Nós temos aqui, Maria, o norte espera por vocês, amém? Só que não é a zona norte de São Paulo, é o norte do Brasil, tá bom? Amém! São José, Dona Rosa, pensa que o São José vai voltar para Arapiraca? Vai não. Vai lá para o Gabão, tá bom? Então, Libreville, vai lá, capital do Gabão, e vai evangelizar o Gabão. Então, é isso, é você estar maleável à vontade de Deus. É maleável em querer evangelizar, em querer entregar todo o seu coração. Então, se isso for necessário,
nós estamos desprendidos desse mundo, amém? Confiantes em Deus com todo o nosso coração. Então essa maleabilidade nas mãos de Deus mostra o quanto nós somos comprometidos. Nós sermos desprendidos das coisas do mundo mostra o quanto nós somos comprometidos com a causa de Deus. Comprometimento não é só você ficar trabalhando, mas você pode trabalhar bastante no seu bairro, mas está com o coração preso. Alguma coisa desse mundo. Você pode estar lá evangelizando todo dia, mas eu só evangelizo aqui. Se me chamarem para evangelizar lá em Campo Limpo, eu não vou. Tem que ser aqui, nesse meu bairro, nessa minha universidade. Mas eu não vou. Ou seja, compromisso com Jesus é desprendimento, amém? Amém? É você se entregar a Ele completamente, não só da boca para fora. Olha outra coisa interessante, estamos terminando em Atos 2, versículo 36. Olha o que acontece com uma pessoa que realmente está desprendida. Atos 2,36. Fala o seguinte: portanto, que todo o Israel fique certo disto: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Ou seja, eles se entregaram. Eles se colocaram à disposição de Pedro e dos apóstolos. Diga o que fazer. Não importa, o que eu preciso fazer? Aquele Jesus, talvez havia dentre esses judeus alguns que estavam naquela multidão gritando: crucifique, crucifique. Escolhendo Barrabás em vez de Jesus. Um criminoso conhecido, talvez eles estavam lá porque eles não tinham esse entendimento. Pedro se levantou com o poder do Espírito, fez uma pregação incrível sobre a cruz de Jesus e falou que aquele Messias, aquele Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Messias. Então eles pensaram: uau, estamos esperando o Messias há muitos anos, e quando ele chega, nós matamos ele. O constrangimento que eles tiveram pelo grande amor de Deus, pela vida deles por meio de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro imaculado, santo, para que pudesse salvar a eles, fez eles se entregarem completamente. Então nós nos entregamos, não é simplesmente porque temos uma causa, como um revolucionário, como um general em um quartel, como os revolucionários de Cuba fizeram junto com Fidel Castro, quando depuseram o Fulgêncio Batista de Cuba e entraram em Cuba para terem um novo regime. Eles deixaram tudo. Muitos deles deixaram mãe, pai, filhos, mas foi por uma causa: a Revolução Cubana. Não. Precisamos ter isso no coração e querermos sermos revolucionários, mas com uma outra motivação. Pelo constrangimento que Deus fez por nós, por meio da cruz. Então esse é o compromisso que Deus espera de cada um de nós. Somos comprometidos com Jesus, porque Jesus foi comprometido conosco até a morte. Jesus olhou seu pecado, olhou meu pecado e falou assim: olha, eu sei que vocês são inúteis por causa do pecado de vocês, mas na verdade Deus fala: olha, eu vou dar algo mais precioso do que o ouro, do que prata, do que tudo. Eu vou dar o sangue do meu filho para resgatar vocês. Amém. E sem nós merecermos, Jesus morre por cada um de nós. Esse foi o Senhor e Messias que Deus fez no meio do povo. E o povo, ao ver tudo isso, os judeus que estavam ali, não restou outra alternativa senão se entregar. O que faremos? Daí Pedro responde: arrependam-se e sejam batizados. Daí sim vocês vão receber o perdão dos seus pecados, também o dom do Espírito de Deus. Amém? Amém!
cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Nesse contexto. Olha que interessante. Nós vemos que o compromisso, e aí está a resposta para o terceiro ponto. Aqueles que não conseguem compreender porque não querem pertencer a Deus. Se você realmente quer, você faz acontecer. Amém? Amém. Para aceitar o Evangelho não é necessária capacidade humana. É necessário reconhecer que precisa de Jesus. É preciso estar aflito. É preciso querer do fundo do coração. Eu tenho um amigo meu, há muitos anos atrás, você vê que as histórias são bem antigas, né? Algumas delas, né? Então, um amigo, muitos anos, a gente vai ficando velho e a gente começa a contar histórias do passado, né? Então, alguns anos atrás, tal. Então, um amigo que eu estava estudando a Bíblia com ele, e ele fazia medicina. E ele não queria continuar os estudos bíblicos. Na verdade, não queria continuar os estudos bíblicos porque não queria mudar o caráter. Mas sabe qual a desculpa que ele arrumou? Ele falou que a Bíblia ela é muito grande. Ele falou que a Bíblia, as páginas são muito fininhas. São páginas de folha de seda. E é muita informação naquele momento para ele. Então, eu não quis estudar a Bíblia. Daí eu olhei assim na prateleira dele e eu vi um livro, Anatomia Descritiva. E eu vi o tamanho daquele livro. Depois vi outros livros, Fisiologia, não sei do que, eu não entendo esses termos de medicina, mas negócio de fisiologia, são livros enormes. Eu falei para ele assim, mas como você consegue ler esses livros aqui, cara? A Bíblia é nem metade de todos, não é nem metade de alguns desses livros que você tem aí. Ele olhou para mim assim e falou assim, não é verdade? Ah, mas eu gosto. Ah, aí está a resposta. É porque você não quer. Então muitas vezes somos assim. Muitas vezes, muitas pessoas não querem. Porque não aceitam o amor de Deus na vida delas. Eu conheço pessoas que estudaram 8 horas por dia. Alguns colegas meus de faculdade, alguns são juízes hoje, e alguns estudaram 8 horas por dia, inclusive aos domingos, por 1 ano, para passarem no concurso de juiz. Ou seja, quem quer fazer, pergunta, o que faremos? Quem não quer, não pertence a Deus. É o que Jesus deixa muito claro. E voltando lá para João 8,31, já que agora respondemos sobre os 3 pontos, eu também tenho perguntas a você. Primeiro, você é um seguidor de Jesus? Ou simplesmente está no meio da multidão e por estar no meio da multidão é legal, né? Estou aqui hoje e tal, ou você realmente é um seguidor de Jesus, ou quer ser um seguidor de Jesus, amém? Imitar o caráter de Jesus Cristo. Só acreditar não é suficiente, é necessário obedecer. Segunda questão, como o seu coração reage diante da verdade? Sabe aquele botãozinho que você tem que não quer que ninguém aperta? Aquele botão vermelho. Tum, apertou, seria um bicho. É lá mesmo. É nesse botãozinho que Deus quer, pum, apertar, para ver o bicho que sai de você. Não tem aquela caixinha surpresa que você abre e sai uma cobra? É lá, às vezes, você abre uma caixinha inofensiva, bonitinha, por fora, mas você sai. É exatamente isso. É necessário se expor. É necessário ver o que está aí dentro para que você seja curado. Amém? Amém. Essa é a segunda questão. Olha, aqueles judeus em João 8,31 já tinham a sua religião, eles não queriam. Eles achavam que já tinham o suficiente, não precisavam mudar mais nada. Não queriam ser desafiados a Jesus, por Jesus a mudar nada. E Jesus deixa muito claro para eles, olha, vocês não pertencem a Deus. Né? E essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, Isaías, primeiro vamos ler Isaías 55, versículo 6. Olha que interessante. Agora vem a parte do ânimo, tá bom, irmãos?
Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus quer perdoar, amém? Deus quer que você seja um filho dele. Deus deu o filho dele para que você seja filho dele, amém? Então, Deus é bondoso. Ele quer que todos nós sejamos seus filhos. Então volte-se para Deus, porque esse que se volta para Deus encontra a misericórdia. E a terceira questão é: qual é a sua resposta para tanta bondade de Deus, a ponto de dar o seu único filho por você? Qual é a sua resposta ao ver Jesus crucificado, morto, humilhado na cruz, esmagado na cruz? A Bíblia fala em Isaías 52, 14, que ele ficou tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Qual é a sua resposta para tanto amor de Deus? E para terminar, Salmo 51, versículo 17. Deus é bom. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Algumas pessoas se sentem desprezadas. Algumas pessoas se sentem abandonadas. Algumas pessoas se sentem desanimadas durante o seu dia. Algumas pessoas se sentem sozinhas. Algumas pessoas se sentem desamparadas. Ainda como discípulo de Jesus, você pode ter esse tipo de pensamento, de sentimento. Olha, parece que ninguém está ligando para mim hoje. Parece que tanto faz como tanto fez, se eu for ou não for para a igreja. Parece que eu estou um pouco desamparado. Parece que eu estou um pouco desprezado. Na verdade, você nunca vai ser desprezado por Deus, se você tiver um coração contrito. Amém? Se você se sente sozinho, a resposta não é simplesmente que você precisa ter um tempo de discipulado urgente. Isso também, mas não isso. A resposta é: seu coração está contrito? Porque Deus não despreza um coração. Eu tenho certeza que Deus não vai te desprezar por um coração contrito. Talvez as portas do céu não se abriram trazendo as bênçãos que você está esperando ainda. Porque talvez Deus está esperando de você também um coração contrito, amém? Qual seria a maior bênção que o ser humano pode alcançar? Pela contrição do seu coração? A salvação, amém? Amém. E é por isso que nós estamos aqui, animados, é por isso que nós temos compromisso com Deus. Amém. Porque Deus tem compromisso com cada um de nós. Amém. E a Deus seja toda a glória. Amém.